Tá, beleza. Então, essa questão 12 aqui é assim, tem uma partícula A e tem um ponto B. Aí essa partícula A ela se move daqui para cá, da direita para a esquerda, né? A diferença de potencial entre os pontos A e B é 100 volts, então fica subentendido aí que é do final menos o inicial, né? E módulo é 100 volts. É porque pode ser que um seja maior do que o outro, que é justamente essa pergunta. E aí, qual dos pontos deve estar a um ponto de maior potencial se a partícula for um elétron, um próton ou uma partícula alfa, né? Então a questão é que as partículas elas se movem de acordo com para onde o potencial está crescendo ou decrescendo. E para ver isso a gente tem que usar aquela expressão que diz que o... Eu não sei se tem outras formas de fazer isso, mas a gente viu que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. E tem uma forma mais simples de expressar isso, que seria dizer que o campo, como aqui a gente pode botar um eixo x para cá, né? Esse gradiente seria simplesmente a derivada de v em relação a x. E a gente poderia aproximar isso dessa forma, dizer que o campo é aproximadamente menos um ΔV sobre ΔX, porque como só o que interessa nessa pergunta é o sinal, a gente pode fazer uma aproximação aqui que não vai comprometer o resultado, né? Aí assim a gente vai fazendo, quer dizer, se a partícula se move para a direita, né, vamos supor primeiro que seja um elétron aqui. Se for um elétron, então ele tem uma carga que é igual a menos uma carga elementar aqui na letra A. Então a carga é menos a carga elementar. E aí se ele está se movendo para a direita, porque todos vão estar se movendo para a direita, né? Então a força é igual a carga vezes o campo, né? Só que a carga vezes o campo, a carga é menos a carga elementar, então vai ser uma força negativa. Então se a força é negativa, quer dizer negativa em relação ao sentido do movimento aqui, né? Como o movimento é para a direita, eu defini o x positivo para a direita. Então uma força negativa é uma força para a esquerda. É esse que é o raciocínio. Então se a força é para a esquerda... Oi? Você já pode repetir? Eu não entendi essa parte da força. Tá. Deixa só eu pensar aqui um pouco. Na verdade não é bem isso. Vamos lá. Isso daqui é a definição de campo, né? Força é carga vezes campo. Poderia ser vetorial também, mas vamos ignorar um pouco isso por enquanto, porque está tudo em uma dimensão, então tanto faz. Uma dimensão que eu digo é só no eixo x aqui. Na verdade a força não é negativa, eu me confundi. Se o elétron está se acelerando para a direita, porque todas as situações ele vai estar se acelerando, isso é uma hipótese. É liberada com velocidade zero no ponto A e acelerada na direção do ponto B. Então a força sempre vai ser para a direita. Me confundi. Só que a força é carga vezes campo e a carga é negativa, né? Então a força é menos E. E a única possibilidade dessa força ser positiva é que o próprio campo seja negativo, né? Deu para entender essa passagem? Sim, sim, Tá entendi agora. pensando? Pois é, aí a gente vai seguindo, quer dizer, se o campo é negativo, mas o campo é menos ΔV ΔX, né? O campo é negativo, mas ele é menos ΔV ΔX. E o ΔX é sempre positivo porque ele sai daqui para cá, né? E significa que quem é negativo aí é só esse sinal de menos aqui, o ΔV vai ser positivo, né? Ou seja, se a gente multiplica por dx, fica assim, 0 maior que menos ΔV. Aí se eu multiplico por menos 1, eu vejo que ΔV é positivo. É só um jogo de sinal e desigualdade. Só que ΔV
é o potencial final menos o inicial. Então significa que o potencial final menos o inicial é positivo, né? Ou seja, o potencial no ponto B é maior que no ponto A. E isso responde à pergunta: qual dos pontos está um potencial maior? No caso seria o ponto B a resposta. Tudo isso seria a letra A. Não sei se eu expliquei muito rápido, se deu para entender, mais ou menos. Que eu repita alguma coisa ou... Eu quero que o senhor repita aquela parte ali do campo, que o senhor fala que ele é menos ΔV dividido por x. essa passagem daqui para cá, Não, não, embaixo lá. Quando o senhor fala que E é menor que zero, aí o senhor daqui para passa para cá, esse lado aqui. Isso, tá. exatamente. Não, bem aqui eu multipliquei por ΔX. Dividi por ΔX. Tá, vamos fazer mais... melhor explicado isso aqui. Tá um pouquinho bagunçado, né? Isso daqui você entendeu, essa parte aqui. Sim, entendi. Tá. Eu só juntei essas duas informações aqui, né? Isso e isso. Essa parte aqui e essa. 1 e 2. Aí chegou aqui na equação 3. Aqui. Ok, então a gente sabe que menos ΔV ΔX sobre Δx é negativo, porque é o que está escrito aqui. Ele é menor que zero, né? Até aí tudo bem, né? Aí aqui a gente multiplica por ΔX. É que o ΔX é positivo, então não vai trocar o sinal da desigualdade. Fica menos ΔV é negativo. Porque se eu multiplicar por zero aqui, vai continuar dando zero. Agora se eu troco o sinal aqui, tem que trocar o sinal da desigualdade também. Ou seja, se eu multiplico agora por menos 1, fica ΔV maior que zero. Só que ΔV é o potencial final menos o inicial, porque o movimento é sempre do ponto A para o ponto B. Então o ponto B é o ponto final. Aí passando esse V para o lado de lá, fica que o VB é maior que o VA. Então o ponto de maior potencial é o ponto B nesse caso, se for um elétron. Só pela questão do sinal da carga dele. Deu para entender melhor essa passagem ou ainda ficou obscuro? Não entendi agora. O que eu fiquei em dúvida também foi porque ele dá algumas opções, né? De falar de um elétron, um próton, uma partícula alfa. Aí eu fiquei em Uhum. dúvida onde é que eu ia encaixar esse maior potencial, entendeu? Para poder analisar essas partículas. Pois é, eu também fiquei pensando. Na primeira vez que eu li essa questão, eu achei que ia ser bem fácil, mas eu fiquei um tempinho pensando também nisso. Errei aqui algumas vezes, mas eu acredito que essa ideia da aproximação aí resolve o problema. Eu acho que é assim que faz, não sei se tem outro jeito. Talvez usando essa outra coisa aqui, né? Que é a variação de potencial, diferença de potencial, é menos a integral de A até B de E dl. Poderia ser assim também, mas na minha visão parece mais complicado pensar assim. Posso estar enganado, não sei. Mas acho que talvez poderia ser feito assim também, talvez pudesse ser feito assim também. Mas a ideia é essa, analisar essa aproximação. Deixa eu marcar aqui. Ela foi importante. Não sei mais escrever. Aí daqui faz o jogo de sinal. Aí quer dizer, onde é que entra o sinal do próton aqui? Vai mudar bem aqui, porque o sinal do próton agora vai ser positivo, né? Não negativo igual ao do elétron. Isso vai mudar o sinal daqui para positivo,
que vai mudar esse para negativo, vai mudar tudo, basicamente. Aí como vai mudar tudo, vai dar o resultado contrário aqui. Então para o próton, né, o campo vai ser negativo, vai ser positivo. E o VB vai ser menor que o VA. Porque o que está acontecendo é o seguinte: se o elétron está indo para lá, é sinal de que o campo tem que apontar para cá. Porque o elétron sempre segue no sentido entrando nas linhas de campo, né? Isso é uma coisa que a gente discutiu lá no início. Eu talvez pudesse ser feito isso só pensando nessas questões de sentido. Para onde é que vai? Mas aí eu acho um pouco difícil pensar na variação de potencial a partir disso. Eu acho que precisa mesmo dessa aproximação que eu fiz aqui em cima. Eu acho. Aí sobre a questão do potencial, de colocar eles em ordem pela energia cinética, eu pensei em usar a conservação da energia. Aí, deixa eu só duplicar isso aqui para poder escrever. Sobre a questão de organizar eles por energia cinética, né? Eu pensei em usar a conservação da energia. Ah, sim, eu esqueci de falar. A partícula alfa vai ser a mesma coisa do próton, porque a partícula alfa também é positiva. Então, em relação à letra C, né, a partícula alfa, ela é uma partícula que tem 2 prótons e 2 nêutrons, né? E a carga do nêutron é zero, né? Enquanto que a carga do próton é mais E. Então, a carga da partícula alfa vai ser 2 vezes a carga do próton, né? Que vai ser positiva. Aí por esse motivo vai dar o mesmo resultado aqui, vai dar VB menor que VA. Acho que seria mais ou menos isso a letra C. Não sei se vocês estão acompanhando, se ficou claro, Tranquilo, professor. tranquilo. Aí sobre a questão da energia cinética, eu pensei em usar a conservação da energia. Ou seja, a energia... Aí aqui vem um detalhe. A questão toda fala de potencial. O nome do capítulo é potencial, mas na conservação da energia o que entra é a energia potencial U, que é diferente do potencial V, né? Já vou explicar. Então a conservação da energia fala que a energia potencial mais a energia cinética, que é representada pela letra K, que esses livros são tudo traduzido do inglês, né? E em inglês é Kinetic Energy, que é com K. Aí ficou assim. É igual a energia potencial no ponto B mais energia cinética no ponto B. No ponto A ela parte do repouso, né? No ponto A ela parte do repouso, então a energia cinética inicial é zero. E o X da questão é a energia cinética final. Então em qualquer caso, qualquer dos casos aí, a energia cinética final, que é a B, vai ser o A menos o B, né? E a energia cinética, a energia potencial elétrica, a gente sabe que ela é igual a carga vezes o potencial elétrico, né? Então isso vai valer no ponto A e vai valer no ponto B também. Então, na verdade, essa energia cinética no ponto B vai ser a carga da partícula em questão vezes essa diferença. E essa diferença, em todos os casos, ela vai ser 100 volts. Então, tudo que a gente tem que ver é o sinal dela e o sinal da carga, né? Não sei se vocês acompanharam até aqui, se eu posso prosseguir. Tudo certo, professor. Tá. Bom, então,
no caso do elétron, que é o E- aqui, né? Elétron. Vai ficar... A carga dele é menos E, né? E a gente viu nas letras anteriores que para ele VB é maior que VA. Então, na verdade, isso aqui dá menos 100, né? Então, VA menos VB dá menos 100. Né? Porque o problema diz que a diferença é 100 volts. Só que o A é menor. Então, se eu estou subtraindo o menor do maior, vai dar negativo. Então, é menos 100. Aí, quando eu jogo na fórmula, a energia cinética vai dar 100 vezes a carga elementar medido em volts. Aí a carga elementar vezes o volt é uma unidade de energia que a gente chama de elétron-volt. Só como curiosidade, não sei se vocês vão precisar disso um dia, mas carga elementar vezes 1 volt se chama elétron-volt, é uma unidade de energia. Elétron-volt. Então a carga do elétron no ponto B deu 100 elétron-volts. É assim que faz. Aí se você substituir pelo próton, que é o P+, vai dar exatamente a mesma coisa. Curiosamente, essa energia cinética no ponto B para o próton vai dar também 100 elétron-volts. Porque agora a carga dele vai ser mais E e a diferença de potencial vai ser positiva agora. Então vai dar a mesma coisa. Só que se a gente fizer isso para a partícula alfa já dá diferente. A partícula alfa na verdade é um núcleo do elemento hélio, né? 2 nêutrons e 2 prótons. A carga dela, como a gente viu aqui em cima, é 2 vezes a carga elementar. Então já vai mudar. A carga dela vai ser 2 vezes a carga elementar. E a diferença de potencial VA menos VB passa a ser mais 100 volts, né, igual a do próton, porque eles têm o mesmo sinal. Então com isso a energia cinética dá 100 vezes 2E dá 200 eV, ou seja, 200 elétron-volts. Então resumindo, a do elétron dá 100 elétron-volts. A do próton dá 100 elétron-volts também, que está bem aqui. E a da partícula alfa dá 200. Então se a gente organizar, dá o que está lá no gabarito. A energia cinética do elétron não tem mais espaço, mas eu posso escrever ali em cima. Dá o que está no gabarito aqui na letra D. Né? A energia cinética do elétron é igual à energia cinética do próton, que é menor que a energia cinética da partícula alfa, basicamente. Porque o próton e o elétron vão ter propriedades semelhantes, só vai mudar o sinal. Vai ter a mesma carga, os dois em módulo. Mas a partícula alfa ela tem um valor de carga diferente. Não tem a resposta lá no livro, né, que esse é um exercício par, mas eu acredito que seja essa a solução aí. Pela via conservação da energia não tem muito erro. Acredito que seja isso. Deu para esclarecer ao menos parcialmente aí essa questão? Sim, professor. Tranquilo. É que eu não consigo ler aqui. Tá. Isso aqui é outra aula. Aí, quer tirar dúvida também dessa segunda aí, né? Beleza. Tá. Ok. Essa daí envolve uma integração. Na verdade, tem que ver o cálculo que a gente fez lá sobre o campo gerado pelo anel.
tá? Que tá bem aqui, na aula 5. Aqui. Oh, Jesus. Tá. Distribuições em 1D aqui. Aula 5. Eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui. Ah, mas isso aqui é o campo elétrico, né? Pô, não era isso. Tá. Ah, já entendi qual foi a dificuldade aí. É porque não tem... Na parte lá de potencial não tem esse exemplo, né? Só tem o fio infinito. Mas o que interessa na verdade é a fórmula. A fórmula salva tudo. Deixa eu só procurar aqui no livro. Onde está isso? Que eu quero mostrar a fórmula. Eu mandei para vocês essa edição do livro aqui. Vocês têm? Essa Manda, 10ª professor. edição? Sim. Deixa eu só ver. Fiquei com dúvida em o que eu ia aplicar aí. Qual tipo de resolução eu ia tentar fazer. Porque eu tava Uhum, olhando, eu acho que a 12ª aula e a 13ª, que fala de potencial. uhum. Aí eu fiquei em dúvida no que eu iria colocar nessa questão. Tá. Boa tarde, Isabelle. Tudo bem? Aula 12, 14 você falou? Foi 12, na 12 e na 13. 12 São as 13. duas aulas que falam sobre potencial. Tá. Vamos ver então. É que tem que usar uma fórmula integral que eu sei de cabeça, mas isso é Boa irrelevante, né? tarde, professor. Eu pensava que tinha que usar a fórmula do disco lá que tem, que o senhor demonstra lá, mas só que não deu certo. Aí não bateu com o Uhum. resultado. Não, justamente é porque não é um disco, é um anel, né? O disco é bidimensional. Depois que eu fui ver. É, Acho que deve estar lá embaixo, professor. Bem lá embaixo. tá. Sim, é É verdade. no Aqui, próximo, professor. olha, Acho que é é o essa fórmula aqui que tem que usar, certo? Ah, tá. Aí tem que ver aqui, né? Quer dizer, tem que substituir esse dq. Então tem que ver, é linear, é superficial ou é volumétrica? Aí se a gente for lá pro problema, a gente vê que é linear, porque é um anelzinho, né? Uma barra de plástico. Ele fala barra, tem a forma de circunferência, então é um anelzinho de raio 8,2 centímetros. Significa que tem que usar essa fórmula aqui da aula número 12, né? Fórmula da aula 12. É importante essa fórmula aqui, pessoal, tá? Eu acho muito importante vocês tentarem fazer esse exercício. O 25 e o 27, que eu acho que vai ser útil. Eu tô tendo a sensação de que pode ser útil na prova essa fórmula, tá? É só um palpite. Tem que ver com o professor de vocês depois, tá? Então, vamos ver esse exercício. Tem que usar essa fórmula aí. Tá. Então, a gente tem que partir dessa fórmula e resolver, né? Basicamente é isso. Então, o potencial é 1 sobre 4π ε0 integral de dq sobre r. É isso. E aí o que a gente tem que fazer é identificar o dq. E na prova não vai estar separado em dois materiais diferentes lá, mas vai ter uma outra dificuldade, né? Então eu vou ensinar essa dificuldade aqui primeiro. É o seguinte, como tem dois materiais, vou tentar fazer um desenho aqui, vamos ver se vai prestar. Bem aqui tem um eixo X, bem aqui tem um eixo Y e bem aqui tem um eixo Z, tá? Essa figura induz ao erro, né, de que o eixo Z e o X são a mesma coisa, mas não é, porque a gente está olhando de frente, certo? E o eixo Z ficou meio sofrido, tá? Então o que a gente tem que fazer aqui é botar um ângulo aqui, ó. Vamos chamar esse ângulo de φ, tá? E esse ângulo, ele é o ângulo
das coordenadas cilíndricas, né? Ele é medido aqui do eixo x em relação a isso aqui, ó. Tá dando para entender o que é esse ângulo φ? Então, tem dois materiais aqui que a gente tem que integrar para calcular o potencial deles. Nesse material 1 de carga Q1, que seria carga Q1, né? Esse φ vai variar de 0 até π sobre 4. Por quê? Porque o problema nos diz o seguinte: essa carga está uniformemente distribuída ao longo de 1/4 de circunferência, certo? 1/4 de circunferência significa, não é π sobre 4 não, falei besteira. Então o gabarito lá está errado. É π sobre 2. Tem que corrigir o gabarito. 1/4 de circunferência é o seguinte: 2π é a circunferência inteira. E 2π dividido em 4 partes, que é π sobre 2, isso daqui é 1/4 de circunferência, certo? Deu para entender isso aí, pessoal? Deu para entender, não? Alguém quer que eu repita? Pode repetir, professor, por favor. Tá. É porque a gente tem um círculo aqui, né? Vamos imaginar o círculo lá da trigonometria. Imagina que a gente está olhando o plano XY de cima, que a gente está com um helicópterozinho aqui nesse ponto P. Um drone aqui olhando para baixo. Então esse ângulo φ, ele vai começar bem aqui, φ igual a 0. E para varrer 1/4 da circunferência, 1/4 da circunferência é isso aqui, certo? Então ele vai começar aqui e vai terminar aqui, justamente no φ igual a π sobre 2. Isso daqui é 1/4 da circunferência, que é justamente essa parte verde aqui da figura do anel, certo? Deu para entender agora? Sim, deu pra entender. Tá, se tiver qualquer problema é só falar que estão me pagando para fazer isso, relaxa. Então, Beleza. piada de professor que ninguém ri. Então a carga Q1 e a gente vai ter que integrar de φ igual a 0 até π sobre 2. Né? E aí tem que ver quem é o dq. Como eu comentei lá da aula 12, a gente tem que ver o seguinte, é linear. Então o dq vai ser um lambda vezes, nesse caso como é um círculo, dl. Tá? Esse dl é um elemento de comprimento do círculo. Né? E como a gente viu lá no cálculo do campo elétrico, esse dl, que é o comprimento, ele vai ser igual ao raio do círculo, que é r, vezes esse dφ. Isso daqui nada mais é do que a definição de ângulo em radianos, tá? Ou comprimento em função do ângulo. É uma relação que vocês precisam, essa aqui. Essas duas, né? E aí juntando as duas, na verdade, para simplificar, juntando isso com isso, né, a gente tem uma relação importante aqui, que é que o dq, na verdade, vai ser lambda r dφ. E aí o lambda vocês vão ter que calcular, né? O que é o lambda? É a carga Q1 dividido por esse comprimento aqui, 1/4 do círculo. Né? Então vocês têm que calcular aí esse lambda. Mas por enquanto a gente deixa o lambda do jeito que está aí. E substitui de novo no potencial. Então o potencial fica 1 sobre 4πε0, integral de lambda r dφ, que é o dq, dividido por r. Aí agora a gente tem que expressar o r em função das grandezas que estão aí na figura. Mas antes disso, essas passagens aqui, ficou alguma coisa obscura que alguém queira esclarecer? Fiquem à vontade aí. Esse é o Tô momento. tranquilo, professor. Ok. Tá.
Então, a gente parou nisso aqui, certo? Aí agora, acho que eu vou aumentar um pouco essa figura para ficar melhor de dizer uma coisa que eu ia dizer aqui. Aí agora vem uma coisa, pessoal, olha só. O problema, ele nos bota essa pergunta aqui. Duas perguntas. Calcule o potencial no centro C e no ponto P. Esses dois pontos aqui. Para que a gente não tenha que fazer duas integrais separadas em duas vezes, vai dar 4 integrais, o que a gente vai calcular na verdade é o campo num ponto bem aqui, que está numa altura Z. Certo? E aí quando Z for igual a zero, a gente vai ter o centro C. Né? E quando Z for igual a D, a gente vai ter o ponto P. Tá dando para entender? Esse Z mede essa altura aqui em relação ao ponto C. Então quando Z for igual a zero, quer dizer que a gente está bem aqui em cima dele. E quando Z for igual a P, a gente vai estar a essa distância D aqui. Então em vez de calcular nesses dois pontos particulares, a gente calcula numa altura Z genérica, certo? Deu para entender? Mais ou menos? Sim, deu pra entender. Então o que a gente vai fazer é botar um eixo X aqui, como eu já tinha colocado, né? Depois o Y aqui, que aí fecha um quarto de circunferência. E aí a gente vai pegar um ponto bem aqui, genérico, e a gente vai relacionar o que a gente quer aqui. Tá? Se eu conseguir desenhar ainda hoje, tá? Consegui. Então o R que aparece lá na fórmula do potencial é a distância entre esse ponto Z aqui, onde a gente vai calcular o potencial, e esse ponto genérico aqui da onde a gente está integrando. Né? Então a gente forma um triângulo retângulo aqui, onde bem aqui embaixo tem o raio da circunferência, bem aqui tem a altura Z e a diagonal é o raio R. A gente forma esse triângulo bem aqui, trazendo ele para lá. Então aqui fica R, aqui fica uma altura Z, aqui fica uma distância R maiúscula, que é um ângulo reto. E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, né, fica Rzinho ao quadrado igual a Z ao quadrado mais R ao quadrado. E daqui a gente tira uma relação que vai ser importante. Que é R igual a raiz de Z2 mais R2. É importante, eventualmente, caso tenha uma coisa parecida na prova. Não estou dizendo que tem, certo? Mas tem. Mas eu não estou dizendo que tem. Parecido. Vai estar assim, É, certo? Aí é para expressar o Rzinho em função de Z e R. Aí, beleza, né? Feito isso, parece difícil porque eu estou explicando tudo, mas se vocês pegarem isso aqui para refazer, vocês vão ver que não é tão complicado não. Então só o que a gente tem que fazer é substituir esse R aqui, esse R verdinho, dentro dessa integral amarela aqui, e calcular a integral, e vocês vão ver que essa integral é super fácil. Não é coisa de professor não, é que vai ser fácil mesmo. Para esse primeiro pedaço, vai ficar assim então. V, a gente viu que ficou 1 sobre 4π ε0, integral de lambda r dφ sobre rzinho. Aí a gente substitui o rzinho do slide anterior que a gente obteve utilizando o teorema de Pitágoras. Então fica 1 sobre 4π ε0, integral de lambda r dφ sobre raiz de z2 mais r2, né? E aí o que a gente tem que pensar é o seguinte, essa integral é em φ, porque só tem um dφ aqui.
E bem aqui não tem nada que depende de φ, né? Isso aqui tudo não depende de φ. Não depende do ângulo φ, que é esse ângulo bem aqui, né? Esse aqui é o ângulo φ. Não depende, né? Aqui o eixo x, y. Certo? Se não depende, quer dizer que para essa integral ele é constante. E se ele é constante na integral, ele sai. Então o potencial fica 1 sobre 4πε0 vezes λr. Nesse caso vamos chamar de lambda 1, porque é dessa parte verde aqui, do parte da carga Q1. Vamos chamar de lambda 1. Sobre raiz de Z2 mais R2, vezes a integral de dφ. Não existe nenhuma integral mais fácil que essa, certo? Essa é a integral mais fácil de todas, integral de dφ. A gente só tem que ver o seguinte, de onde vai essa integral e até onde vai. Não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui, mas se fosse o círculo todo, essa integração seria uma integral de 0 até quanto? Né? Que ângulo eu teria que substituir aqui? Né? Fica aí o questionamento para vocês. Isso aqui é importante. Vocês pensarem. Mas nesse caso aqui, como é só o potencial V1, digamos assim, né? Potencial V1, que é só da parte verde, gerado pela parte verde, vai ser de 0 até π sobre 2, como a gente viu no 2 slides atrás, né? Essa integração é de 0 até π sobre 2 apenas. Então, essa integral dá simplesmente π sobre 2 menos 0. Então, V1 fica 1 sobre 4πε0, lambda 1r sobre raiz, vezes π sobre 2. Aí cancela esse π com esse π aqui, né? E o V vai ficar lambda 1r dividido por 8ε0 raiz de Z2 mais R2. E esse é o valor, tá? Da parte verde. Deu para entender, pessoal? Ficou complicado aí? Prezados Mais ou e menos, professor. prezadas. Mais ou menos. Tem algum ponto específico ou acumulou muita coisa aí, muita informação? Acho que só acumulou um pouquinho de informação, mas tá indo. Acho que o senhor explicando o resto, acho que vai dar para completar a ideia. Tá, ou piorar tudo, né? Vamos ver. Tá. Agora a gente tem que calcular o potencial gerado pela parte amarela, a parte laranja. Pela parte laranja. Então, a fórmula é a mesma, tá? O que vai mudar são os limites de integração. E bem aqui não vai ser lambda 1, vai ser a densidade lá da parte 2. Então aqui na parte laranja a gente vai ter um potencial V2, que vai ser 1 sobre 4πε0 vezes lambda 2r dividido pela raiz de Z2 mais R2 vezes a integral, e agora a integral ela vai ser a parte que faltou da circunferência, né? Que foi justamente o que eu não consegui desenhar direito aqui, que é bem aqui de π sobre 2, né? Essa parte aqui laranja e a outra lá é verde, né? Esse aqui é o fio. A gente já integrou daqui de 0 até π sobre 2, que era a parte verde do fio.
Agora a gente vai integrar a parte laranja, que é de π sobre 2, até chegar em 2π, né? Então fica a integral de 0 até 2π de dφ, que dá simplesmente 2π. Então V2 fica 1 sobre 4π ε0 vezes lambda 2R sobre raiz de Z2 mais R2 vezes 2π. E aí cancela esse π aqui com esse. E eu vou deixar o 2 lá em cima. Tá, poderia ficar só assim o resultado, né? Pode cancelar aqui e o V2 fica 1 sobre 8ε0. Aliás, 8ε0 raiz disso aqui. E em cima vai ficar lambda 2R. Aí aqui entra uma questão, que é justamente o potencial é escalar, ele não é vetorial. Então esse cálculo ele é mais simples do que o que a gente viu quando estudou campo elétrico, que eu mencionei antes. Então não vai ser igual o que a gente viu aqui, certo? Esse cálculo aqui é mais complicado, era um anel também, mas pelo fato de ser o campo elétrico é um vetor, aí a gente teve que fazer essa decomposição aqui das componentes do vetor. Aqui a gente está estudando um escalar, que é potencial, então não tem componente. A gente pode simplesmente somar o potencial gerado V2, gerado pela parte laranja do fio, com o potencial V1, que é gerado pela parte verde do fio. Certo? Então a resposta vai ser essa soma. Tentando entender por que eu deixei só um slide para esse problema. Já foram 5. Então o resultado final vai ser a soma dos dois. E a gente pode tirar isso aqui por enquanto, senão vai... Então o resultado V1 mais V2, né? E o V1 deu isso aqui, então é lambda 1R sobre 8ε0 só ver quem tá batendo na porta aqui. Ah, pensei que tivesse entrado alguém. Ah, o Arthur saiu, tá bom. Diga, meu caro, você levantou a mão aí. Voltou, beleza. Não, professor, já voltei. Tá. Era alguém tentando vender Inodê. Tá. Tudo bem. E aí o potencial V2 vai ser lambda 2R. Não, tá errado isso aqui. Eu fiz errado. Aqui é 2. Né? Porque cortou 4 com 2 ali, não é 8. É lambda 2R sobre 2ε0. Certo? Então, botando aí o que tem de comum em evidência, esse potencial V vai ser aqui R sobre isso aqui, né? Vezes lambda 1 sobre 8 mais lambda 2 sobre 2. Essa vai ser a resposta, tá? Aí na prova eu gostaria que, caso eventualmente, né, não sei, venha a ter algo parecido, é possível, né, que tenha. Aí vocês têm que seguir esse cálculo aqui. Então qual seria o meio de seguir esse cálculo? Seria o seguinte: lambda 1 é a carga Q1
dividido pelo comprimento C1 lá do círculo, né? Que é a carga Q1 dividido pelo comprimento daquele arco, né? Que vai ser a medida do ângulo, que é π sobre 2, vezes o raio, que é R, né? Se fosse um círculo completo seria 2π, daí dá 2πr, que é o comprimento do círculo. E lambda 2 é Q2 sobre o comprimento 2, né? Que vai ser Q2 dividido por... O comprimento lá vai ser 2π menos π sobre 2, que é 3π sobre 2, vezes o raio. Não sei se eu estou falando grego para vocês, mas o que eu estou falando é do círculo lá. Tem o eixo X, o eixo Y lá. E aí 1/4 do círculo é verde. Eu já vou olhar. E 3/4 do círculo aqui é laranja, tá? Então esse pedaço tem um comprimento C2, que é igual a 3π sobre 2. E esse pedaço verde, ele tem um comprimento C1, que é π sobre 2 vezes R. Esse aqui é 3π sobre 2 vezes R também, né? Enfim, aí vocês deveriam substituir aqui agora, que isso vai dar valores numéricos, joga tudo aqui. E aí vai ter a resposta da letra A. Ela vai ser obtida pegando essa fórmula aqui, tudo isso, e substituindo Z por zero, bem aqui. Então isso vai dar o V calculado quando Z igual a zero. E essa vai ser a resposta da letra A. Na letra B, vocês vão fazer o Z igual a D. E aí o potencial vai ser o potencial quando Z igual a D. Eu acho que se eventualmente tiver algo parecido na prova, não vai ter que calcular em 2 pontos. Vai ser só no ponto Z. Eu acho. Diga, não precisa levantar a mão, é só falar. Tá só a gente aqui. Professor, na fórmula lá que o senhor acabou de fazer, o E, ele sumiu, ele foi para onde? O E. Porque o senhor Ah, pega os tá. termos. Dá falta o E, né? Falta, eu errei mesmo. Pronto. Esqueci. Valeu. Certo, pessoal? Esses seriam os passos aí para fazer essa questão 12. Se tiver algo parecido na prova, vai ser mais fácil que essa daí, mas é o mesmo método. Apareceu uma notificação aqui, mas eu não tô vendo nada. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Então seria esse o meu comentário a respeito dessa questão. Essa daqui, o método é o mesmo, tá? É só calcular o campo gerado por esse arco. O campo que eu digo é o potencial gerado por esse arco aqui, que vai ser o mesmo procedimento anterior. Qual é a diferença? Que agora o raio vai ser 4 centímetros. O ângulo aqui vai variar, vamos chamar esse ângulo aqui de φ, mas poderia ser φ, θ, qualquer coisa. O φ ele vai variar de 0 até π sobre 4. E assim a gente vai calculando os potenciais, né? A fórmula que resultou aqui do potencial V1 já seria, esse V1 aí de baixo já seria uma fórmula que a gente poderia jogar direto nessa questão aqui. E simplesmente substituir os valores das cargas e dos raios, né? Então se a gente substituir aqui Q1 igual a 1, no caso 1 seria o quê? Não é 1, é 30 nanocoulombs, né? E se a gente substituir o R1 pelo valor do raio desse arco, que seria 1 centímetro, aí a gente substitui na fórmula do V1 anterior, né? É isso. E aí a mesma coisa a gente faria aqui para o Q2 igual a 3Q1, ou seja, 3 vezes 30 nanocoulombs, né? O raio R2 igual a 2.
e a gente substitui na mesma fórmula. E depois o Q3, a mesma coisa, só que o Q3 já seria menos 8 vezes Q1, enquanto que o raio R3 seria 4. Né? Substitui na mesma fórmula. Isso vai dar 3 potenciais. Aí o potencial na origem vai ser a soma do potencial 1, 2 e 3. Né? O potencial gerado pela carga Q1, potencial gerado pela carga Q2 e pela 3. Tomando os devidos cuidados aí para encaixar tudo direitinho. E nesse caso, se a gente usar essa fórmula aqui, teria que ser com z igual a 0, porque está no centro do círculo, né? Seria essa a minha dica, porque eu queria que vocês tentassem refazer essa 25 e com base nela fazer a 27. A 27 tem resposta no livro, aliás, né? Deixa eu ver aqui no livro. 27 do capítulo 30. Não é capítulo 30. 24. Tá. Problema 27 do capítulo 24. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Capítulo 24. 13 kV é o potencial. Tá? Segundo o livro, é 13 kV. A resposta. Certo? Esse tem gabarito Certo, no livro. professor. E aí? Qual seria o próximo agora? Ou quer esclarecer ainda alguma coisa dessas 3 primeiras? Não, professor, acredito que a segunda e a primeira eu acho que eu tava com mais dificuldade. Aí essa terceira, tá mais de boa pra fazer. As de capacitores eu tô tranquilo. Hum, E acho que é só de corrente que eu tenho uma dúvida. Diga lá. Você pode só dar uma dica de como fazer a. Peraí. Bota no instante de corrente, porque eu tô com meu celular na mão. Aí. Uhum. Não tem vários monitores no teu celular, né? Esse primeiro aqui? Sim, sim. Deixa eu só ver aqui, porque eu tinha anotado um negócio. Tá. Bom, essa aula aqui foi a que eu encaminhei para vocês, né? E aí nessa aula a gente discute uma coisa chamada Lei das Malhas de Kirchhoff, que é isso aqui. A soma algébrica das variações de potencial encontradas ao longo de uma malha completa de um circuito é zero. Isso aqui está no livro. Não sei exatamente. Vamos ver qual é o capítulo 27. Capítulo 27 do livro. Lá tem muitos e muitos e muitos exemplos. Tá? Mas a questão aqui é que assim, a gente parte de um ponto. Nesse caso poderia ser esse ponto A. Aí. E se a gente seguir o caminho da corrente elétrica, a gente vai somando
os ganhos de potencial e subtraindo as perdas de potencial, certo? Acho que assim ficou um pouquinho melhor de ver, né? Tá. Então o que eu quero dizer com isso é que aqui no ponto A, eu não sei qual é o potencial, vamos dizer que seja VA. Como essa força eletromotriz ela está com a parte positiva aqui para cima, então esse vai ser o sentido da corrente, porque vocês devem lembrar que a corrente ela tem o sentido convencional, né? Que é o sentido das cargas positivas, né? Então, quando eu sair do ponto A e for para cima, eu estou no sentido da corrente. Então a gente vai percorrer o circuito como se a gente estivesse caminhando nele, seguindo o sentido da corrente. Então aqui no ponto A eu não sei qual é o potencial, chamo de VA, mas tanto faz. Aí quando eu passar pela fonte, eu vou somar com Epsilon, que é a força eletromotriz da fonte, ou seja, a tensão que ela fornece. Quando eu passar pelo resistor, eu vou ter que subtrair. Por quê? Porque a fonte ela fornece energia e o resistor gasta energia, né? Então, se eu parto de um potencial A e eu passei pela bateria, eu ganhei esse potencial E, epsilon aqui. Quando eu passo pelo resistor, eu perco o tanto de energia que ele fornece, que é I vezes R, né? E aí eu chego no ponto A de novo, porque aqui a gente está desprezando a resistência dos fios e da própria bateria e qualquer desperdício de energia, né? É uma situação completamente ideal. Então, Professor, diga lá. é, é conservativa, né? Ele vai dar a volta e vai conservar toda a energia, né? Exatamente. Apesar do potencial não ser igual à energia, mas eu posso multiplicar por uma carga aqui dos dois lados e aí vai virar uma energia. No fundo, isso é a conservação da energia. E aí tem a outra que eu esqueci agora o nome, eu sempre confundo, lei das malhas e tem outra. A outra lei ela está relacionada com a conservação da carga. Essa daqui está relacionada com a conservação da energia. É exatamente isso. Aí a questão é, beleza, né? O que eu falei aqui não é exatamente como tá lá, né? Tá um pouquinho mais difícil no exercício. Então vamos ver como é que fica no nosso exercício. No nosso exercício a gente tem que primeiro identificar qual é o sentido da corrente. Muito embora a gente possa fazer sem identificar, vamos identificar primeiro, que aí pelo menos a gente tem um critério, né? Então o primeiro passo aqui é identificar o sentido da corrente. Para isso a gente tem que perceber qual é a FEM dessa primeira fonte aqui e qual é a da segunda. Essa aqui é a primeira e essa aqui é a segunda. Qual das duas é maior? Aquela que for maior vai dar o sentido da corrente. A gente tem aqui os dados do problema que a da primeira é 12 volts e a da segunda é 6 volts. Então a gente sabe que a primeira, que é 12 volts, é maior do que a segunda, que é 6 volts. Então esse vai ser o sentido da corrente. Vai ser dado pela fonte 1, pela fonte 1, porque ela é maior. Então a gente segue o sentido convencional da corrente determinado pela fonte 1, vai ser no sentido anti-horário. Deu para entender essa parte? Ficou alguma Deu pra dúvida? entender, Deu? professor. Beleza. E aí tem 200 perguntas depois, né? Ok. Então a gente parte de um ponto, vamos chamar isso aqui de ponto A. Só um segundo, deixa eu só desativar aqui as notificações no meu celular. Senão vai atrapalhar. Tá. E aí a gente faz a mesma coisa. Só vai ter uma diferença ali que é justamente o ponto-chave, né? Então a gente vai aplicar a lei das malhas. A gente parte do ponto A
vamos chamar de VA, tanto faz. Não poderia nem escrever e depois só igualar a zero, mas vamos fazer assim. Que nem eu botei na aula para vocês terem uma referência igual ao que eu já fiz. Aí a gente vai se percorrer no sentido da corrente, no sentido anti-horário. Esse aqui eu esqueci de escrever. Esse é o sentido da corrente. Ok. Então quando a gente passar pela fonte, no sentido dela, ela vai estar fornecendo energia. Certo? Depois a gente passa pelo resistor, ele vai gastar energia. Então eu vou subtrair IR2. Depois eu vou passar no sentido da corrente aqui pelo outro resistor R1, ele vai gastar energia também. Aí fica a pergunta, e agora? Eu vou percorrer essa fonte E2 aí, vou estar gastando ou fornecendo energia? E a resposta é que está gastando, porque como ela é menor, ela tem uma FEM menor que a primeira, ela vai estar gastando energia, apesar dela ser uma fonte. E de que maneira ela vai estar gastando? Porque ela vai estar sendo carregada. Ela é uma bateria, né? E ela vai estar sendo carregada pela outra, porque ela é menor, né? Então, se ela está gastando energia, eu tenho que subtrair a força eletromotriz dela, né? Eu fiz errado aqui no meu papel, por isso que eu estou me confundindo. Muito bem. E aí, quando a gente fizer isso, a gente retornou no ponto A. Então, né, como você comentou ainda agora, Arthur, aí a gente voltou para o potencial VA. Aí aqui, a gente só cancela esse VA. E a primeira coisa que a gente tem que encontrar é a corrente. Não é à toa que é a letra A, né? Mas é o que a gente tem que considerar primeiro encontrar aqui. E é uma questão simplesmente de substituir tudo aqui e resolver. Então fica E1 menos E2. Aí eu passo esses negativos para o lado de lá. Fica mais IR1 mais IR2. Né? Bota o I em evidência. Fica R1 mais R2. Então, isolando a corrente, fica E1 menos E2 dividido por R1 mais R2. E substituindo, E1 é 12 volts, E2 é 6 volts, R1 é 4 ohms, R2 é 8. Vai dar 6 em cima, 12 embaixo. Dá meio. Volt por ohm, na verdade, é o ampere. Então isso vai dar meio ampere. Essa é a corrente. Essa é a letra A. Certo? E aí todo o resto é calculado a partir desse valor dessa corrente. Vou só dar uma dica aqui para vocês. Como seria isso? Potência dissipada no resistor, letra B. F e G, é muita coisa. Tá, a resposta já está lá no gabarito, mas basicamente, potência dissipada no resistor. A gente viu numa aula aí que potência dissipada é R vezes I ao quadrado. E tem um outro jeito também que é usando o potencial, mas aqui como a gente já tem a corrente, é mais fácil usar essa fórmula. E como é no resistor 1, a gente vai ter uma potência dissipada 1, que vai ser a resistência 1 vezes a corrente. Aí na letra C, potência dissipada no resistor 2. Já dá para imaginar que vai ser uma P2, que vai ser o resistor 2 vezes a corrente ao quadrado. Como é só uma malha, né, ou seja, só um caminho fechado, a corrente não muda. Né? A corrente ela só muda quando ela se distribui entre duas malhas. Aqui. E na letra D, a potência fornecida pela fonte. Aí vocês têm que lembrar dessa mesma aula onde eu falei de potência dissipada no resistor. Tá? Tem que vir aqui no site. Eu mudei aqui meu site em relação ao semestre anterior. Agora tem o título
das aulas aqui, então isso já facilita bastante, ó. Resistência e resistividade, eu acho que foi nessa, lá no final. Ó, a potência ela é dissipada por uma coisa qualquer, essa é uma fórmula geral, que é I vezes o potencial. I vezes a DDP, na verdade, né? Só que para resistores tem essas duas fórmulas aqui, I ao quadrado vezes R ou V quadrado sobre R, que são equivalentes, né? Então é dessa aula aqui que eu estou falando, aula 15. Que eu acho que não deve ser esse o número que está aqui. É a aula 17 aqui na lista de vocês. Tá? Então aquela fórmula geral que tem que usar. Potência é igual a corrente vezes o potencial. Né? Aí a gente obtém essa fórmula do resistor simplesmente vendo que o potencial é R vezes I. Né? Aí substitui e fica potência igual a I vezes R vezes I, que dá essa fórmula aí. Né? Ok. Então o que é esse V? Esse V, na verdade, como a gente está falando de uma fonte, vai ser a potência dissipada pela fonte 1. Então vai ser a corrente vezes a Φ dela, ε1. Tá? Então essas três fórmulas aí são bem simples, é só substituir. E a letra E vai ser semelhante, né? Potência fornecida pela fonte 2. Vamos chamar de essa aqui de P, ε1. E essa aqui de P, ε2 vai ser corrente vezes ε2, simplesmente. Tá? E aí a pergunta, a fonte 1 está recebendo ou fornecendo energia? A gente já respondeu, né? E está no gabarito também, então não vou mais comentar. Essa segunda questão aqui é o mesmo procedimento. Qual é a diferença? Que a diferença é que a gente vai começar no ponto Q, a somar DDPs, e vai terminar no ponto P. Ou vice-versa, tanto faz. Né? Essa seria a questão 2. Né? Então a gente identifica o E1 e o E2. Quem é o maior? O maior é o E1. Então é o E1 que vai comandar e vai dar o sentido aqui da corrente. Né? Então se a gente começar no ponto Q, a gente tem que somar E1, subtrair R2 e a gente vai ter o potencial no ponto P. Né? E aí um desses dois é dado no problema. O potencial no ponto P é 100 volts. E a gente quer o Q. Então a gente substitui. Vai dar VP. Né? V que é o X da questão. Então vai dar VP menos E1. Aliás, aqui não é R2, é menos IR2. Mais IR2, certo? E essa é a resposta, simples assim. Tá? Porque se a gente parte do potencial no ponto Q, lá pela lei das malhas, a gente pode ir somando os ganhos de energia e subtraindo as perdas de energia. Seria possível fazer isso no sentido inverso da corrente, indo por cima. Só que como a gente está no sentido inverso da corrente, aí teria que tomar mais cuidados, mas daria para fazer a mesma coisa. Certo, pessoal? Deu para esclarecer um pouco essas duas questões aí? Ficou alguma coisa? Deu tranquilo, professor. Ele só vai fazer essa meia volta aqui, né? Do Q até o P. Ele não passa de novo pelo carregador e nem pelo R1, né? Eu poderia fazer isso também, mas aí vai dar a mesma coisa. É porque na verdade eu tenho que parar ali no ponto P, senão eu não vou saber nunca qual é o potencial dele. O que eu quero saber é o potencial do ponto P. Mas aí a questão é que antes de... a gente não sabe qual é a corrente, né? Então isso aqui na verdade já seria um passo 2. Eu tinha esquecido aí. Esse aqui é o passo 2. O passo 1 seria calcular a corrente.
do mesmo jeito que o exercício anterior, né? Seguindo esses passos aqui, calcular a corrente. Vai ser a mesma coisa, né? Posso inclusive começar pelo ponto P ou pelo Q, tanto faz. Se eu seguir o sentido da corrente e eu somar a FEM da fonte E1, que é a maior, subtrair da E2, que é a menor, que está gastando energia, e subtrair também das resistências que gastam energia, vai dar praticamente a mesma coisa desse problema aqui. A gente descobre a corrente. Eu não sei se eu botei a corrente lá no gabarito, mas eu acho que sim. Deixa eu só checar aqui. Questão 2 do tema 2. Tema 3. Tá aqui, a corrente dá 20 A. Então primeiro tem que calcular essa corrente, né? E depois aplicar a lei das malhas e descobrir que o potencial no ponto P, na verdade, né? No ponto Q é menos 10 volts. Isso, no ponto Q. Eu falei besteira. Seria mais ou menos isso, galera. E dessa questão aqui, alguma dúvida? Eu vou fazer essa redução. É. Tá. Mas já que a gente está aqui, eu vou dar uma dica então. Porque amanhã já vai ser a prova, né? Então a dica seria o seguinte: achar primeiro o equivalente entre esses dois aqui. Porque isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Certo? É a mesma coisa. Achar os paralelos para achar depois a série, né? Aí isso aqui vai dar uma certa resistência equivalente, né? Vai dar uma certa resistência equivalente intermediária, né? Aí depois a gente junta isso com o R3 em série. Aí isso aqui vai dar a resposta. Essa seria a minha dica. Então, na verdade, a gente não pode deixar se enganar pelo desenho, é isso que eu quero dizer. Se eventualmente tiver algo parecido na prova, a gente não pode deixar se enganar pelo desenho. Esse que é o ponto. Porque qualquer ponto aqui, ó, desse fio tem o mesmo potencial. Então quer dizer que ele é um ponto só. Isso é uma coisa do estudo de circuito que a gente tem que se atentar. Esse fio aqui, aonde eu não esbarrar em nenhuma resistor e nem nada, todo esse ponto aqui é como se fosse um ponto só. Então eu posso juntar eles todos aqui. E a mesma coisa desse lado, onde não eu bater em nenhum resistor nem nada, é tudo um ponto. É tudo esse ponto aqui da esquerda. Então eu posso representar desse jeito, onde fica mais fácil eu perceber que na verdade eles estão associados em paralelo um com o outro. De certo modo, independente do R3. Aí eu posso ver a resistência equivalente deles e depois eu percebo que na verdade ele está em série com o R3 e aí eu vejo, aplicando as fórmulas adequadas, né? E vocês aí que não estão falando nada, alguma dúvida específica aí? Isabelle pegou o beco já, né? Daniel. Ah, tá, desculpa. Ela justificou, perdão. Caramba, foi dar aula. Boa aula pra ela então. Desculpa pela brincadeira. Tá legal, Arthur e Daniel, alguma coisa aí vocês especificamente? Aí vocês ainda não chegaram aqui, né? Não, Bruce, eu tava Dá não, batendo a dá não. cabeça com as primeiras questões, Uhum, mas eu já vou chegar por aí. Se inscreve. tá. Então eu vou só deixar algumas dicas aqui pra gente fechar e pode ser?
Pode ser, professor. Aí quando vocês forem pegar já tem mais... Então, um campo elétrico de 1,5 kV por metro e um campo magnético perpendicular agem sobre um elétron em movimento sem acelerá-lo. Qual é a velocidade do elétron? Velocidade do elétron me lembra a banda... O bug do elétron lá. Um brega. Então, sem acelerar quer dizer que eles se cancelam, né? Eles se cancelam, né? Se eles não aceleram, quer dizer que a força elétrica é igual à força magnética, que elas vão se cancelar, né? Só que aí tem uma expressão para força elétrica, carga vezes campo. Tem uma expressão para força magnética, que é QV VEC-B, né? Vetorial, produto vetorial. Mas, como ele está falando que o campo é perpendicular, então o módulo dele vai ser simplesmente V vezes B. Tá? Mais fácil que isso não dá. Só tem que ajustar aí as condições, as unidades e encontrar essa velocidade. Certo? Essa é a minha dica. Muito bem. Na figura 2836, uma partícula descreve uma trajetória circular. Rapidinho. Isso que a gente está falando é das últimas aulas. Não sei se vocês já chegaram lá. Mas força magnética, esse tema 4 se refere a essa aula 20, né? E o tema 5 a aula 21. Só para deixar claro. Gente. Certo? E para essa questão 18, é uma partícula numa trajetória circular. Isso também é aula 20. É a penúltima aula que está lá no site, na verdade. Né, que é sobre força magnética e campo magnético. E lá tem um comentário sobre essa trajetória circular. Então é bom vocês checarem. Certo? Beleza, professor. E aí como é que eu vou saber se a partícula que está se movendo é um elétron ou é um próton? Né? Que isso é parte do problema. E ela está sujeita a uma força magnética. Está aí o módulo. Como é que eu vou saber? Pelo seguinte, esse negócio, essa bolinha, outra bolinha no meio, é o campo saindo do papel. Isso é uma solução inteligente que as pessoas acharam no passado. Para representar no papel bidimensional uma coisa que na verdade é tridimensional. Vocês têm que imaginar o vetor como sendo uma seta saindo da tela do celular ou do computador, que está apontando na tua direção, na direção do teu olho, perpendicular ao papel ou à tela do computador ou do celular, né? E aí a força magnética ela vai ser carga vezes velocidade, produto vetorial com campo magnético. Então, se o campo magnético está apontando para fora, a velocidade da partícula, que é sempre tangente à trajetória, né, está apontando para cá, significa que ela está sofrendo uma força que é uma força centrípeta, que vai ser a própria força magnética. Então, como é possível que essa força aponte para cá? Aí tem que fazer um jogo de vetores da regra da mão direita. Como a força é V VEC B vezes a carga, vamos imaginar o seguinte, aqui está a velocidade e o campo magnético fora do papel, vamos representar ele assim. Tá aqui. Isso aqui seria o campo magnético fora do papel. O produto vetorial V vetorial B daria uma força aqui. Mas a gente verifica que na realidade a força está atuando para cá. Porque bem aqui tem uma trajetória circular
né? E eu desenhei um círculo perfeito agora, como vocês viram, né? E aí tem uma força magnética para cá. Então significa que a força magnética ela está proporcional a menos V VEC B, que está no sentido oposto dele. Então isso significa que esse sinal negativo deve vir da carga, porque é a única coisa que está sobrando aqui que pode mudar de sinal. Então isso significa que a carga é negativa. Se a carga é negativa, só pode ser um elétron, né? E o resto surge daí. Qual é a velocidade escalar da partícula? Isso vem daqui, velocidade vem daqui. Anotando que a força na verdade vai ser QV vezes B, né? E aí vocês têm tudo na mão já para resolver essa velocidade e encontrar aqui na letra A. Já na letra B, o raio da trajetória, como é que determina isso? Minha dica para a letra B seria que na verdade essa força é centrípeta. Porque na expressão da força centrípeta aparece o raio, né? E aí eu consigo determinar o raio a partir da força, da massa e da velocidade. E o período do movimento? O período do movimento eu vou dizer para vocês olharem na aula 20. Que na verdade está numerada para vocês como sendo aula 20 mesmo, né? Tô achando estranho isso. O período do movimento está na aula 20. Lá na aula 20 eu discuti sobre isso e é só uma fórmula, então acho que não tem muito o que eu comentar aqui. Professor, nessa fórmula da A aí, ele vai ser só V vezes B mesmo? Porque é perpendicular? Porque o campo B é perpendicular ao Ah, papel tá. e a velocidade está no plano do papel, então eles são ortogonais. É porque a Entendi. fórmula do módulo do produto vetorial. Porque naquela aula que o senhor ganhou, tem lá uma que é até difícil. Já não é difícil não, porque envolve cálculo lá, né, das matrizes lá, se não fosse perpendicular, no caso. Isso é. Precisa lá do cálculo das matrizes e tal, aí como é Eu, perpendicular não precisa, no caso. uhum. Eu acho que não vai precisar nem para lista nem para prova, eu acho. Mas é bom ver um pouquinho sobre produto vetorial só para ficar mais seguro. Mas é que a fórmula ela diz o seguinte, só o que eu ia comentar era o seguinte: o módulo do produto vetorial é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo entre eles. Aí geralmente a gente escreve o módulo como simplesmente VB. E como eles são perpendiculares, o ângulo é 90 graus. Então fica seno de 90 graus, que é 1. Então fica VB, se eles forem perpendiculares. E aí fica QVB, fica essa fórmula. É isso. Mais alguma coisa em relação a isso daí? Tudo certo. Beleza. Tranquilo. Tá. Aí o tema 5 aqui, que é eletrodinâmica. Basicamente lei de Faraday, tá? Isso aqui é basicamente lei de Faraday, certo? Mas é óbvio que não tem como ir direto para a lei de Faraday. Tem que pegar lá a aula 21 e ir trabalhando lá passo a passo para chegar na lei de Faraday e entender. Que é basicamente só sobre isso a aula. Tá? E aí a lei de Faraday ela diz o seguinte, que se a gente tem uma espira, ou seja, um fio aqui por onde passa uma corrente, ou não passa uma corrente, não necessariamente, e a gente tem aqui uma fonte de campo magnético, que poderia ser, por exemplo, aqui um ímã. Esse ímã tá bizarro. Poderia ser esse ímã aqui, né? Se a gente faz ele se mover, isso vai mudar
o campo magnético aqui gerado. Essa mudança de campo magnético significa que o fluxo de campo que passa por dentro da espira, né? O fluxo de campo magnético, que é a integral de B escalar n dA ao longo dessa superfície aqui, né? Uma integral de superfície, esse fluxo vai variar. E o que a lei de Faraday diz é que isso vai induzir uma FEM, ou seja, uma corrente elétrica vai passar pelo fio determinada como se existisse uma fonte, né? E se existisse essa fonte, ela teria essa força eletromotriz aqui, né? Essa diferença de potencial, que seria menos a derivada desse fluxo em relação ao tempo. Então isso aqui é a lei de Faraday, certo? E tanto esse exercício como o próximo consistem basicamente em aplicar essa lei de Faraday. Nessa primeira tem um gráfico, né, que dá a variação do campo magnético com o tempo. Então o que vocês precisam é calcular esse fluxo. Como toda situação aí do problema é muito simples, o fluxo, que é de fato essa integral, ele fica muito simplificado. Essa integral vai dar simplesmente B vezes a integral de dA, que é simplesmente B vezes a área. Notem que A é a área da espira, tá? Cuidado aí. Né? Então determine a força eletromotriz induzida na espira durante o intervalo. Aí tem 3 intervalos de tempo aqui. Então o que vocês têm que fazer é calcular esse fluxo e a variação dele nesses 3 intervalos de tempo. Então, por exemplo, no primeiro, né, de t igual a 0 até t igual a 2 segundos, o que vai ser o B e o que vai ser o A, né? O B vai depender do tempo, né? Na verdade. Então o fluxo vai ser um B que depende do tempo vezes a área. E a FEM induzida vai ser menos a derivada desse fluxo em relação ao tempo, que é B vezes a área. E o B depende do tempo. Então isso vai dar menos a área vezes a derivada do B, que depende do tempo em relação ao tempo. Só que se vocês prestarem atenção e se vocês lembrarem lá do cálculo 1, não precisa sofrer muito com essa derivada, né? Por quê? Porque o problema diz que essa altura aqui é meio e que essa distância aqui é 2. Então se a gente fizesse um gráfico, nesse intervalo de tempo apenas de 0 a 2, a derivada de uma função linear é a inclinação dela, que é o coeficiente angular. Então essa derivada ela é simplesmente meio dividido por 2. Eu poderia descobrir qual é a equação dessa reta, função do tempo, e depois derivar, mas vai dar meio sobre 2, que é 1/4. Então esse fluxo fica menos A sobre 4. E aí eu só tenho que calcular a área da espira, que deve ser um dado do problema aí. Uma espira tem 12 centímetros de raio. Se ela tem 12 centímetros de raio, é que eu estou fazendo alguma besteira? Pera aí, deixa eu só olhar. Não sei qual é o objetivo de... Ah, tá. É da resistência dela, né? Não sei pra quê. Que não vai entrar em nada. Tá.
Enfim. Então, essa área é um dado do problema, porque a espira tem 12 centímetros de raio, né? Então, como é que eu vou calcular essa área aqui? Essa área é a área do círculo, que é πr ao quadrado. E se ela tem um raio de 12 centímetros, então eu posso calcular essa área e substituir aqui. E aí, vou deixar a cargo do leitor, né? É fácil ver que a área é tanto. Então, eu estou brincando, mas que eu sei que vocês ainda vão pegar isso para fazer. Talvez revejam o vídeo para tentar entender melhor. Mas teria alguma questão para esse momento agora? Não, professor, tá tranquilo. Tá, Tudo certo. tá ok. Essa daqui é interessante. Um campo magnético uniforme B. Aí como ele tem pontinhos, esses pontinhos significam que o campo está saindo do papel. Se fosse entrando no papel seria assim, X, um monte de xzinho, né? Isso seria um campo magnético saindo do papel. Entrando no papel são essas bolinhas. Uma convenção muito simples, muito útil. Uma espira circular com 10 centímetros de raio formada por um fio com 2,5 milímetros de diâmetro e uma resistividade de 1,69 vezes 10 a menos 8 ohm. Qual deve ser a taxa de variação de B para que uma corrente de 10 amperes seja induzida na espira? Esse é um problema que parece bem difícil, mas não é, né? Porque a gente tem que separar as coisas aqui. Existem informações que vão entrar na lei de Faraday, né? E outras que vão entrar no cálculo da corrente. Aí depois a gente iguala tudo. Então eu diria que tem o seguinte, parte 1. Lei de Faraday. Então na lei de Faraday, o campo é uniforme, né? Isso significa que ele não muda com o espaço. E ele é perpendicular ao plano. Então a gente pode dizer que esse campo B, ele é um campo que só depende do tempo. Tá? E aí a lei de Faraday fica como? A fé induzida é menos dφb dt. Como ele é uniforme, significa que esse fluxo vai ser simplesmente campo vezes área. Então isso fica menos d vezes o campo vezes a área, que eu vou chamar AE, que é a área da espira, dividido por dt. Tá? Esse AE é a área determinada pela espira. Ok? Então, substituindo ali, tirando, né, em evidência, porque só o B vai depender do tempo, então vai ficar assim, a fé induzida é igual a menos a área da espira vezes a derivada de B em relação ao tempo. E aí, olha só, pessoal, o que o problema quer saber é quanto vale dB dt. Porque o que se pergunta é qual deve ser a taxa de variação de B para que uma corrente de 10 amperes seja induzida. Então, esse aqui que é o X da questão. Tá? Aí vem a parte 2, que a parte 2 é calcular a resistência do fio. A resistência da espira. Tá? Então vejam que a gente vai calcular a área da espira. Esse daqui a gente não vai calcular porque é o X da questão. E a fé induzida a gente não vai precisar calcular, vocês vão já ver por quê.
Então, para calcular a resistência da espira, a espira é um fio. A gente usa isso aqui, né? Vai ser resistividade vezes o comprimento dividido pela área do fio. O que é essa área do fio? É a gente imaginar, isso está lá na aula de resistência e resistividade. O fio ele tem um certo comprimento aqui, e esse A se a gente der um zoom aqui, né, a gente vai ver aqui, ó, essa daqui vai ser a área do fio, tá? E se está dizendo que o fio tem 2,5 centímetros milímetros de diâmetro, quer dizer que essa distância bem aqui é 2,5 milímetros. E que significa, por sua vez, né, que o raio do fio é metade disso. Então é 1,25 milímetros. Então a gente tem que converter para metro, para daí calcular a área do fio, que vai ser πr ao quadrado. Certo? E aí a gente vai obter com isso a resistência do fio. Vai dar um número lá, né? No X ohms vai dar. E aí, feito isso, a gente vem para a parte 3. Que é a fé induzida é igual a corrente vezes a resistência. Então a gente pega o resultado da parte 1, que é esse. Pega o resultado da parte 2, que é esse R. E a gente junta tudo na fórmula e calcula o I como sendo a fé induzida dividido pela resistência. E essa é a resposta do problema. E esse era o último exercício. Mais alguma questão, pessoal, que vocês queiram discutir? Tranquilo, professor. Tá bom então.